Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Lúcia, professora de Educação Física da Rede Municipal. Estou efetiva na Escola Giuseppe Carnimio há 25 anos. Vamos hoje dar início à nossa primeira aula remota. Hoje o assunto que vamos tratar é recordando os conceitos sobre movimentos. Movimento é vida, movimento é saúde. A vida é movimento, a gente precisa nos movimentarmos para a gente ter saúde. O movimento é a forma de relação do ser humano consigo mesmo e com o meio em que ele está inserido. Então eu me movimento aonde? No ambiente em que eu vivo. Usamos as estruturas do nosso corpo para nos movimentarmos. Nós vamos falar quais são as estruturas que nós utilizamos para a gente fazer qualquer tipo de movimentos. O corpo humano é formado por estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é a seguinte: células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Para eu movimentar, eu preciso das minhas estruturas. Quais são as estruturas do nosso corpo? Vamos lá. Nós temos cabeça, pescoço, tronco, nós temos braço, antebraço, as mãos, a coxa, a perna e os pés. E os órgãos internos. Quais são os órgãos internos que nós temos dentro do nosso corpo? Nós temos coração, pulmão, estômago, fígado, baço, rim, intestino grosso, intestino fino, enfim, é um conjunto de órgãos que, através das estruturas nossas, junto com as estruturas nossas do corpo, nós realizamos nossos movimentos, sejam eles do simples ao complexo. Simples, quando um simples caminhar, é um movimento simples. E um movimento mais complexo? Quando eu usaria um movimento mais complexo? Quando eu uso mãos e braços. O que eu posso dar um exemplo assim, usando mãos e braços? Quando eu estou tocando um violão, quando eu estou tocando uma bateria, quando eu estou andando de bicicleta, que eu uso os braços, eu uso as pernas, né? Então, quando eu estou me movimentando, eu uso determinados grupos musculares, estruturas do nosso corpo. Aí depende do que eu vou fazer, qual movimento eu vou realizar. Os movimentos que aprendemos são chamados de movimentos motóricos. Todo movimento que eu aprendo é chamado de movimento motórico. Então, desde quando eu aprendi a segurar na mamadeira, que eu aprendi a tomar banho, eu aprendi a engatinhar, eu aprendi a trocar de roupa, amarrar um tênis, aprendi o cabelo, a escrever, a correr, a pular. Todo movimento que eu aprendo, ele é chamado de movimento motórico. E quanto mais executamos determinado movimento, melhor será a nossa habilidade física. Então, quanto mais eu executar determinado movimento, melhor eu vou ficar. Mais hábil, mais habilidade física eu terei. Como chutar bola, como um drible de bola, como soltar uma pipa. Quanto mais eu for realizar o movimento, melhor eu vou ficar. Mais hábil eu vou ter naquela mobilidade, na desenvoltura daquela atividade física. O movimento tem várias características, são chamados de capacidades. As capacidades do movimento são. Então, o movimento possui características. Vamos falar delas então. Qual a capacidade? Primeira, velocidade, força muscular, resistência muscular, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e resistência cardiorrespiratória. Nós vamos agora falar de cada uma delas. Vamos falar da velocidade. O que vem a ser a velocidade? É a capacidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível. Nós estamos olhando lá um corredor, usando o quê? Todas as estruturas do corpo para fazer essa atividade, a atividade de velocidade. Olha lá, está usando as coxas, as pernas, os pés, o tronco, os braços, a parte respiratória também está sendo usado. Então, para eu adquirir velocidade, o que eu preciso? Eu vou fazer uns treinamentos, vou fazer atividades repetitivas para ficar bom e ter uma velocidade boa. Fazendo o quê? Distâncias curtas e cada vez melhorando o meu tempo, ou seja, diminuindo o tempo, para eu ter uma característica de velocidade. Força muscular. Como é que eu adquiro a força muscular?
está presente quando determinado grupo de músculos se contrai, permitindo a realização dos movimentos. Nós temos aí na figura um rapaz todo musculoso, tentando erguer a barra de ferro com os pesos, né, as anilhas. Mas, para ele ter conseguido chegar a essa massa muscular, ele teve muito treino, teve muita atividade, muita repetição, para ele estar adquirindo essa massa muscular e, no caso, está melhorando o objetivo dele, que no caso é estar erguendo o maior peso possível, o que ele se propôs a fazer. Então, ele tem repetições, no caso aqui do peso, para ele ganhar força, ganhar massa e ter uma força muscular para estar atingindo os seus objetivos. Resistência muscular é a capacidade que permite a uma pessoa realizar um determinado movimento várias vezes, no maior tempo possível, sem parar e com a mesma eficiência. Nesta figura aqui nós temos o quê? Uma moça fazendo um treino para adquirir resistência muscular, ela está subindo as escadas. Então, o que eu tenho que fazer? É fazer repetições, como aqui falou, no maior tempo possível. Então, eu vou devagar, vou começar a treinar, repetindo, repetindo. E assim, com a mesma eficiência, eu me propus a ter um parâmetro, você vai ter um parâmetro de 70%, 80%, 100% do que você consegue, e você vai traçar isso e vai fazer as repetições, de preferência várias vezes, para você adquirir a sua resistência muscular. Potência muscular é a capacidade de realizar um movimento com muita força o mais rápido possível. Ela está associada à força muscular. Veja lá, nesse aqui o rapaz ele conseguiu erguer o peso, né, a barra de ferro com o peso. Esse arranco que ele dá, essa finalização é chamada de potência. É como você vai dar um soco também. Não é o trajeto, é a hora que o impacto que é a chamada potência muscular, é a finalização, tanto que ela é segundos, mas você treina isso também, é o arranco, é a finalização que é a chamada de potência muscular. Flexibilidade é a capacidade de executar movimentos com grande amplitude articular. A flexibilidade, como é que eu faço para adquirir a flexibilidade? Vamos fazer trabalhos de alongamento. No caso aqui nessa figura, a moça está fazendo o quê? Uma flexibilidade, ela está tendo um alongamento dos músculos anteriores, olha, da barriga, da coxa dela, ela está alongando e ao mesmo tempo está contraindo as posteriores, que é a das costas, a da coxa, da parte de trás, do bumbum, dos glúteos. Então, eu preciso estar fazendo um trabalho, isso aqui é muito importante, de flexibilidade, de alongamento, porque com o passar dos anos, você é uma pessoa que não faz atividade, você é uma pessoa que não trabalha a sua musculatura, com o passar dos anos vai ficando mais duro, vai ficando difícil você ter mobilidade. Você às vezes vai agachar, um afastamento de perna, e isso você vai sentir dificuldades. Por quê? Porque você deixou de trabalhar os grupos musculares. Então, o alongamento é essencial para a nossa vida, que é a flexibilidade, né? O alongamento é uma flexibilidade. E nós temos que estar sempre trabalhando essa musculatura nossa, de todos os grupos musculares, da cabeça até os pés, para não deixar futuramente isso ficar ficando mais dura a musculatura, né? Ficando mais difícil para ter uma mobilidade do corpo. Equilíbrio é a capacidade do indivíduo de manter uma postura estável do seu corpo. Então, nessa aqui que nós estamos aqui vendo nessa figura aqui, os amiguinhos segurando a fita e o rapazinho lá em cima da fita, da madeira, pode ser sobre de uma faixa. Ele está tentando equilibrar numa perna só, achar distribuir o seu peso uniforme para achar o equilíbrio com o seu eixo central. E dessa forma a gente consegue chegar a obter o equilíbrio do corpo da gente. Resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Como eu faço para ter resistência
cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. O que é? Uma associação das batidas do coração com a respiração. Então, eu vou fazer trabalho de resistência, como nós já vimos lá atrás. O quê? Vou fazer atividades longas, conciliando com a cardiorrespiratória, dando ênfase a ele. Então, o que eu vou fazer? Treinamentos, atividades de longo tempo. E para quê? Para eu ir treinando a sentir pouco cansaço. E você adquire isso. Conforme o seu treino, você faz. Aqui nós estamos vendo a nadadora. Provavelmente aqui, no caso, se ela está treinando resistência dela, ela está fazendo metragens longas, metragem de 1.500, séries de 1.500. Para quê? Para ela ter a resistência. E ela está nessa repetição, ela está trabalhando o sistema cardiorrespiratório dela. E ela vai adquirir isso com as repetições do treinamento dela. Com isso, nós falamos das capacidades dos movimentos. Usamos também os movimentos quando usamos os 5 sentidos principais para nos orientarmos. Quais são os 5 sentidos principais que nos orientam no nosso dia a dia? Nós temos a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, para eu fazer qualquer coisa, qualquer movimento, eu tenho esses sentidos que me orientam no nosso dia a dia. No caso aqui, nós estamos vendo as nadadoras em cima do bloco e esperando o sinal. Então, eles vão usar o sentido da audição para estar dando um mergulho na piscina. Aqui nós estamos vendo um jogador de tênis olhando a bola para estar rebatendo e ele vai usar o sentido da visão. Aqui novamente as nadadoras já saindo do bloco, prontas para mergulharem, e provavelmente elas usaram o sentido da audição. Aqui, o rapaz sentindo o aroma da sopa, ele está usando o sentido do olfato. Aqui as crianças brincando com a massinha na bacinha, então elas estão apalpando, e elas sim, elas estão usando o sentido do tato. Aqui, o sentido que a moça está fazendo uma refeição saudável, ela está usando o sentido da boca. Qual que é o sentido da boca? O paladar. Todo movimento que eu aprendo, então, é chamado de motório. Movimento motório. Eu aprendi. E eles podem ser voluntários e involuntários. Vamos ver. A própria palavra já fala, né? Mas vamos ver a definição. Movimento involuntário é um movimento que efetuamos independente da nossa vontade, não depende da minha vontade. Aonde eu encontro isso que não depende da minha vontade? O que vem de dentro para fora. E o que está dentro da gente? O batimento do coração, o respirar, o piscar dos olhos, o ato do reflexo, o bocejar. Acontece de dentro, eu não comando isso, já vem de dentro para fora. Então, é movimento involuntário. E movimento voluntário? É o tipo de movimento que depende da nossa vontade, onde o movimento só se realiza se o cérebro manda. Então, eu comando, eu mando, ergue o braço, escreve, corre, anda, senta, pula. Eu estou comandando, ok? Espero que vocês tenham recordado o conceito de movimentos e não é difícil, vamos pôr em prática, vamos nos movimentar. Muito obrigada e até a próxima aula.